Zanin e o imediatismo sobre ele ser um bom ou mau ministro do STF. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição aqui no canal, clicando no botão valeu. Ao final do vídeo, deixe seu comentário, concorde, discorde e complemente. Mas sempre se lembre que só não vale xingar, nem falar da mãe do povo. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais, inclusive no WhatsApp e no Telegram, se você tiver. Fazendo tudo isso, você ajuda a aumentar o alcance desse espaço e fortalece a luta sua contra o fascismo à brasileira. E lembrando que se você é de Alagoas, você pode assistir aos vídeos do blog do Cadu Amaral, na TV Com Maceió, canal 12 da NET, sempre aos domingos, ao meio-dia e 45. Se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV Com Maceió no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. Eu gravo esse vídeo em 27 de agosto, são agora 9 horas da manhã, e nos últimos dias, com mais fervor, mas já de algum tempo, a gente tem visto muitas críticas à atuação do agora ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin. Pelo menos do setor mais progressista dos eleitores, da sociedade, das redes sociais, que acompanham mais a atuação do Supremo, do Parlamento, do Poder Executivo. Essencialmente porque o Zanin tem dado até agora muitos votos que vão contra a vontade dessa parcela da população, inclusive da minha. Posicionamentos contrários ao que eu imaginava, aos que eu tenho, melhor dizendo, sobre esses temas. Por exemplo, o Zanin, ele votou contra a questão do aumento do porte de maconha, porte de droga, enfim, no Supremo Tribunal Federal, em relação ao julgamento que está no Supremo, do aumento e tal. Ele também tem votado contra questões da genocídio indígena do povo Guarani Kaiowá, a questão de guardas municipais terem força de PM, de polícia, como se fossem polícias militares dos municípios brasileiros. Ele votou a favor, e o setor mais progressista da sociedade tem um posicionamento contrário sobre esse tipo de tema. O Zanin, por exemplo, votou contra o princípio da insignificância de pessoas que furtaram objetos inferior a R$100. O furto é diferente de roubo. O roubo tem violência, agressão, ameaça. O furto é o chamado mão leve, assim, não tem violência, a pessoa foi lá, pegou, enfim. E isso tem gerado essa insatisfação, quase que uma grita geral contra o recém-indicado por Lula e aprovado pelo Senado para o Supremo Tribunal Federal, na vaga do Ricardo Lewandowski. Quando o Zanin estava na roda, o nome dele começou a surgir, e eu escrevi no meu blog de texto, aqui no canal, eu comentei que a indicação do Zanin, que tecnicamente falando, ele tinha capacidade de ocupar o cargo, mas que do ponto de vista político, simbolicamente falando, era muito importante, porque era a sinalização da vitória contra a Lava Jato, que deturpou o sistema de justiça brasileiro, que serviu para perseguir opositores políticos, que ajudou a eleger Jair Bolsonaro em 2018, ou seja, partícipe desde o golpe de 2016, até a eleição do Bolsonaro, essa ascensão ou essa botada para fora do armário da extrema-direita brasileira. Mas eu também disse que o que vai dizer se Zanin será um bom ou mau ministro do Supremo Tribunal Federal é o tempo. Cravar agora o Zanin com 26 dias como ministro do Supremo, como mau ministro do Supremo Tribunal Federal, é um mediatismo burro, inclusive. O mesmo valeria se fosse o contrário. Se Zanin tivesse dado seu posicionamento a cada tema desse, de acordo com o que pensa, assim, os eleitores mais ideológicos do Lula, o setor mais à esquerda da sociedade, também não daria para cravar que ele é um bom ministro do Supremo Tribunal Federal. Zanin deve ficar no Supremo Tribunal Federal por mais de 25 anos, 27, se não me engano, e com 26 dias é muito cedo para cravar um posicionamento avaliativo sobre ele ser ou não ser um bom ministro. Até agora tem decepcionado muita gente. Dentro desses votos dele,
há também nuances jurídicas, de processos, enfim, de como os autos estão colocados. E isso também tem que ser levado em conta, mas eu não vou fazer essa discussão aqui, primeiro porque eu não sou da área da ciência jurídica. Quando eu disse que tinha posições contrárias ao voto dele, eu estou falando no sentido político, sociopolítico, dos temas apontados em relação aos processos, às ações, etc., até onde caberia, por exemplo, o Supremo tomar essa decisão não, nesses casos específicos. Eu não vou aqui dizer que está certo ou estava errado, porque aí, acertando no chute, eu estaria mentindo, porque eu não tenho condições de fazê-lo. Aqui esse vídeo é sobre essa reação avaliativa sobre o desempenho do Zanin no Supremo Tribunal Federal com 26 dias de Supremo Tribunal Federal. A gente precisa lembrar que essas coisas, essas avaliações mudam. Muita gente que está criticando o Zanin agora pode, não estou dizendo que vai, mas pode lá na frente passar a endeusá-lo, como é o caso do ministro Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes, quando foi indicado ao Supremo Tribunal Federal pelo Michel Temer, ele foi duramente atacado, criticado, todo dia era uma lapada naquela careca, porque ele era ligado, foi secretário de Segurança do Alckmin, e foi indicado pelo Temer, que é o presidente golpista, etc. Atacado, bastante atacado. O Joaquim Barbosa, até a ação penal 470, que a imprensa golpista apelidou de mensalão, ele era adorado pelo setor mais progressista da sociedade, porque ele fazia inclusive embates com o Gilmar Mendes, né? Embates duros com o Gilmar Mendes, dizendo que não tinha medo do Gilmar Mendes, que Gilmar Mendes não estava nas fazendas dele. Até a ação penal 470 ele era adorado, depois passou a ser odiado, inclusive com justa razão. Aquela ação lá foi uma espécie de prenúncio do que veio a ser a Lava Jato. A Rosa Weber, quando foi indicada, também foi muito bem aceita pelos setores, etc. Mas ao condenar José Disseu, ela, ao proferir seu voto, ela disse que não havia provas para condenar José Disseu, mas a literatura permitia que ela condenasse alguém sem provas. Como estão percebendo, é preciso tempo para avaliar o papel de cada ministro desse no Supremo Tribunal Federal, independente do acumulado temporal, sempre vai haver situações em que vai haver mais discordância no setor da sociedade, mais concordância de outro. Outro exemplo, para não deixar de passar aqui nesse vídeo, é o ministro Luiz Barroso. O ministro Luiz Barroso chegou ao Supremo Tribunal Federal como uma figura defensora das liberdades individuais, do direito do ser, de ser das pessoas, de serem homossexuais, a questão das drogas, por exemplo, também, de liberação, de mais tolerância, etc. Mas ele foi um lavajatista ferrenho, o ministro Luiz Barroso. O ministro Luiz Barroso talvez tenha sido um dos ministros do Supremo Tribunal Federal que mais defendeu a Lava Jato, que deturpou o sistema de justiça. É esse sentido que a gente precisa sempre entender. É o acumulado do tempo, né, de atuação no Supremo Tribunal Federal que nos permite avaliar se a pessoa que ocupa a cadeira é um bom ou um mau ministro, até pela característica fundamental do cargo. O cargo é vitalício. As pessoas indicadas, elas entram lá e ficam até a aposentadoria compulsória, basicamente. Né? O vitalício seria até o fim da vida, mas enfim. Não tem mandato, não tem tempo, depende da idade. O seu tempo como ministro do Supremo Tribunal Federal, como ministro do Supremo Tribunal Federal, depende do tempo da sua idade de indicação. Isso é que vai dizer o seu tempo no cargo. E é preciso que a gente entenda isso. O Cristiano Zanin, ele nunca foi um cara de esquerda, e isso nunca foi dito. O que era dito é que ele era um garantista. E por garantista, a gente pode ter várias nuances aí. A gente pode falar garantistas no sentido do devido processo legal, no que está de fato escrito na lei, ou um garantista no sentido mais amplo, da questão das consequencialismo, das consequências da legislação, das gestões judiciais, etc. Na minha opinião, valeria o garantismo full, né? Seja a lei, seja essa questão da consequência, mas não é. Mas já tendo a lei,
garantir o que está escrito estritamente na lei, já é de alguma serventia, já é de muita valia. Vide a pantomima que ajudou a desgraçar o Brasil, que foi a Lava Jato. A gente precisa entender também que ativismo judicial não é só quando é contra a gente, também é a favor da gente. Se o Supremo Tribunal Federal ele entra em questões muito a fundo, que deveriam ser dos outros poderes, do Legislativo e do Executivo, há aí um ativismo judicial. Se a interpretação da lei muda conforme o vento, também há um ativismo judicial. Ou seja, até o termo ativismo judicial é bastante amplo nesse tipo de sentido. Teve um voto desse, eu acho que foi da questão do porte de maconha, do Zanin, em que ele disse que já há uma lei, etc. Enfim, a questão da LGBTfobia também, que não há uma lei específica sobre isso, e ele está agindo no que está escrito de fato na lei. Poderia ter um horizonte maior, até que o Legislativo legisle, ou o Executivo faça uma proposta ao Congresso de lei, de legislação. E aqui eu não estou passando pano para os votos do Zanin. Como eu já falei nesse vídeo e vou repetir, meu posicionamento, não no sentido jurídico estrito das ações em si, é diferente das que ele tomou. Mas eu não posso dizer que o Zanin é um mau ministro do Supremo com 26 dias. Também não poderia fazê-lo se os votos dele fossem todos concordantes comigo. Não dá para cravar alguém que vai ficar quase 30 anos no Supremo, se ele é bom ou ruim no cargo, com 26 dias. A gente precisa ter mais cuidado com esses imediatismos, em cravar, adjetivar se é bom ou se é ruim, com tão pouco tempo de atuação nas coisas, sem dar tempo ao tempo, sem esperar o comportamento mais geral. E aí a gente tem os casos que eu citei aqui para ilustrar isso. Alexandre de Moraes, Rosa Weber, Joaquim Barbosa e Luiz Barroso. São os melhores exemplos de como a percepção desses ministros mudou com o tempo. O Barroso, no auge da Lava Jato, ele era bastante criticado, rejeitado por setores mais progressistas da sociedade. E o Joaquim Barbosa, até a ação penal 470, era adorado. O Alexandre de Moraes era odiado até um dia desse e passou a ser idolatrado, inclusive. Para além do gostar, idolatrado. E isso, por que esse tipo de comportamento acontece? Por conta do tempo. Precisamos ter mais calma nas nossas avaliações, pelo menos quando a gente se pretende a totalizá-las. Calma. Precisamos dar tempo ao tempo. O tempo é o senhor de tudo, na verdade, É o fenômeno da natureza ao qual a gente não tem como lutar contra ele. E é ele que nos dá as respostas. O tempo, na verdade, no sentido do entendimento da vida, é o nosso principal aliado. Vamos dar tempo ao tempo.